muito sobre a forma com que a gente lida com as falas das outras pessoas, a nossa relação com os outros e todo esse processo tão, sabe, profundo da nossa mente que é se relacionar com pessoas que na maioria das vezes são difíceis de lidar. Então, nas outras três apresentações, nas outras três palestras, eu falei muito sobre o tema do eu, da identificação de quem nós somos e como essa identificação faz com que a gente se sinta ofendido quando alguém nos critica. Depois eu fiz uma relativização para a gente perceber sobre como a opinião alheia não tem tanta relevância assim. Depois eu ensinei algumas técnicas de como você lidar quando alguém lhe ataca e fala algo contra você. E depois eu também comecei a leitura do texto e fui exemplificando através da história que é contada nesse texto sobre como a gente deve lidar com esses ataques, com essas falas que as pessoas dão. Na última palestra, que foi a terceira sobre o assunto, eu terminei mais ou menos nessa parte aqui. Eu vou até reler um pedacinho final, porque é bem interessante para a gente continuar hoje, onde mostra o final do ataque astral que essa moça estava recebendo, que fez ela ficar por mais de um ano depressiva, sem ânimo para nada, com um desgaste mental absurdo, devido ao nível de força que foi esse ataque, essas falas, essas críticas que ela recebeu, e que por não saber se defender espiritualmente, energeticamente do ataque, ela acabou sofrendo tão fortemente ele. Então, hoje eu vou continuar a falar sobre isso nessa quarta palestra, que eu imagino que a gente, por onde está no texto, talvez seja a última abordando esse tema, ou dependendo, se vocês quiserem, eu faço mais uma para tirar dúvidas. E a gente segue aqui, então, estudando a história dessa moça, o que aconteceu com ela e de como esse ataque foi brutal. Lembrando, é o caso de uma diretora de escola que acabou recebendo um ataque espiritual de um subordinado que não queria aceitar o cargo que ela tinha na vida dela. Mas isso pode se adaptar a qualquer situação na sua vida. Você com sua mãe, você com seu pai, você no emprego com seu chefe, com seu irmão, com seu primo, com a amiga, com um amigo, enfim. Adapte a sua situação e perceba o que você pode fazer para aprender com tudo isso. Lembrando, a gente estava encerrando aqui a parte onde ela estava recebendo o ataque final desse rapaz, onde ele desestruturou completamente a mente dela, que eu tinha falado sobre a despersonalização e esse fenômeno que fez ela duvidar de quem ela era, e que eu tinha dado toda uma base de novo de como enfrentar energeticamente uma situação dessa de forma a sair dela da forma menos, digamos assim, nociva possível para nós mesmos. Então, vou voltar aqui à leitura do texto para a gente continuar nisso, mas antes eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o conforto e o desconforto. Por que o conforto e o desconforto? Porque, tecnicamente, os momentos onde nós sentimos ataques astrais são momentos desconfortáveis para nós. E nós, como somos, sei lá, preguiçosos ou acomodados, nós seres humanos em geral, nós tendemos a querer viver sempre no conforto. Só que, se você parar para pensar, as situações que mais te fortalecem e que mais te fazem se desenvolver e evoluir na vida são as situações desconfortáveis. Tanto que hoje em dia, em alguns ramos da neurociência, é dito que nós devemos, às vezes, de tempo em tempo, nos colocarmos em situações desconfortáveis propositalmente para ganharmos força mental em relação a situações tensas. Nós vemos, por exemplo, nos treinamentos militares, onde eles são postos para fazer exercícios até a exaustão, às vezes passar fome, às vezes passar frio, passar necessidades, mas em compensação eles ganham uma grande resistência mental a situações diversas. Eu não estou dizendo que você, na sua vida, tem que passar por isso, mas existem situações onde você dá para adaptar. Tem pessoas, por exemplo, que tomam um banho gelado para poder se adaptar a um desconforto.
e tem vários benefícios o banho gelado. Tem pessoas que fazem várias coisas. Sei lá, tem medo de falar em público, vai lá e fala em público para poder quebrar esse estereótipo, esse estigma mental de falta de confiança. E existe um conceito chamado alostase e homeostase. A homeostase é quando você está numa situação confortável, uma situação de equilíbrio, e o seu corpo está tranquilo naquilo ali, está funcionando bem. A alostase é quando você sai um pouco desse equilíbrio para se colocar numa situação de estresse para te fortalecer. Isso é muito comum em pessoas que fazem treinamento físico, fazem exercício. Sei lá, seu corpo está em alostase, está acostumado a puxar 5 quilos. Aí você vai lá e coloca 6, 7 quilos e tenta fazer o mesmo esforço para poder você se desenvolver. Porque quando você se coloca numa situação desconfortável, você acaba depois voltando a se tornar confortável e mais forte. Eu sempre falo isso porque isso pode nos dar uma boa reflexão sobre a vida. Geralmente, pessoas que buscam sobre esse tema de ataque psíquico, ataque astral, enfim, são pessoas que há muito tempo estão lidando com pessoas tóxicas que fazem muito mal a si. E por estar há muito tempo num desconforto constante, essas pessoas meio que desacreditam na vida, desacreditam na fé, desacreditam de que elas são capazes de voltar a se sentir confortáveis com elas mesmas, confortáveis na sua própria mente, confortáveis na vida em geral. Mas a vida é feita de oscilações, tudo passa. Os momentos difíceis passam, os momentos bons passam, e se a gente não ficar de tempos em tempos desconfortável, a gente não cresce, a gente não se desenvolve, a gente não vai além. Certa vez, conversando com um amigo meu e debatendo esses assuntos assim, ele me disse o seguinte, que ele admira muito pessoas fortes, porque pessoas fortes são como soldados que foram à guerra. E eu não entendi direito quando ele falou logo isso, mas ele foi e explicou o seguinte. Pense num soldado que foi à guerra e sobreviveu, sei lá, 3 anos dentro dessa guerra. Lá numa guerra, no outro país, em trincheira, comendo mal, dormindo mal, etc, etc. Depois desses 3 anos lá, ele tá tão desconfortável, ele tá tão cansado, ele tá tão desanimado, que às vezes ele não vê motivo para tomar um banho, para fazer uma barba, para cortar um cabelo, ele não vê um motivo para se sentir feliz, ele só tá lá existindo, em desânimo, cansaço, em insatisfação, enfim. Só que, pelo fato dele ter ficado lá 3 anos dentro dessa guerra e ter sobrevivido, ele provavelmente é um dos soldados mais fortes de todo o batalhão. Porque ele aguentou chuva, sol, sereno, vento, situações difíceis, ele viu amigos dele morrendo, ele viu doenças pegarem ele sobreviveu a tudo isso e ele ainda tá lá. Então, às vezes, tem pessoas que estão há tanto tempo nessa luta mental, nesse desgaste mental, que elas não conseguem ver o quão fortes elas são. Se você pegar um cara desse, botar ele num local bom, tranquilo, sem perigos, alimentar ele bem, fortalecer ele, você vai ver uma transformação que você não imaginaria. Aquela pessoa que estava lá judiada, cansada, vai se refazer. Já vi isso, por exemplo, com minhas plantas. Às vezes eu tenho de viajar, eu vou para Nazaré, volto, enfim, e as minhas plantas ficam sem quem ter molhar, sem quem cuidar. E às vezes quando eu volto elas estão toda borocochô, seca, folha morta, tá uma situação horrível. Porque elas não tiveram um cuidado correto, a atenção correta e não estiveram no local certo, com os estímulos certos para poder usar o seu máximo potencial. Em compensação, quando eu volto, quando eu posso cuidar delas, é lindo o que acontece. Elas florescem com muito mais intensidade, elas dão novas folhas, elas crescem, elas ficam muito mais belas do tipo, poxa, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me dar os meios corretos. Então, se quem estiver ouvindo isso lá na gravação ou aqui online tiver num momento difícil, pare e reflita sobre isso. Às vezes você só está num local onde não está caindo direito água na terra. Às vezes você só está num local onde você não está tomando muito sol. Mas a beleza da vida é essa, a mudança. Nada a ser fixo ou permanente, tudo estar em constante mudança. Porque quando a gente muda de local, um local onde tem um pouquinho mais sol, onde a terra tem um pouquinho mais de nutriente, nós florescemos de novo.
E pelo fato da gente ter passado por momentos difíceis, caso esse momento bom volte a ficar ruim, nós teremos muito mais resistência, muito mais força, muito mais experiência para lidar com esse momento de dificuldade. Então a vida é feita de altos e baixos, mas é nos momentos baixos que você se torna mais forte a ponto de chegar no alto. E depois você cai um pouquinho para poder crescer mais. A evolução é isso, é sempre estar crescendo. Mas nós somos acomodados e queremos uma constância, uma tranquilidade, um comodismo. E no comodismo nós paramos de evoluir. Por isso que a vida vai lá e arrasta o nosso tapete de tempos em tempos para a gente reagir e crescer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente parar para pensar aqui, lá para o fim desse texto, a gente vai ver como a vida dessa mulher muda para melhor, como ela cresce, como ela se desenvolve, como ela renova, como ela fica muito mais forte, como ela sai com muito mais conhecimentos que ela não teria se ela não tivesse vivido esse momento difícil. É óbvio que durante um momento difícil ninguém vai querer parar para pensar, nossa, isso daqui é importante para mim, hein? Vou sair renovada e melhor. Óbvio que você vai sentir dor, sofrimento, insatisfação, vai reclamar e vai dizer tá doendo. Mas, se não doer, você não cresce, você não desenvolve. Porque, como sempre diz aquela frase, só existem dois caminhos para se chegar a Deus: o do amor e o da dor. E a gente cai no da dor quando a gente não vai no amor. Eu sempre dou o exemplo da alimentação porque é mais nítido. Se você come errado, em excesso e não faz exercício, o que acontece? Você fica doente e depois fica gordinha também. Então, a gente vê nitidamente como um mau cuidado gera uma situação negativa. Mas se todo dia você faz exercício, se alimenta bem, dorme bem, você vê o seu corpo cheio de saúde, de vitalidade, de músculos. Então, tudo vai da forma com que você se cuida. Se você cuida da sua plantinha, do seu animal, enfim, para que ele esteja sempre bem e da melhor forma possível, por que você não dá essa mesma atenção, carinho e zelo a você? E é importante que você cuide de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai. Essa ideia de quem está num relacionamento, um namorado, a namorada, vai cuidar de você, o marido. Não, nem se iluda com isso. Tem muita gente que acha que só vai ser feliz quando tiver um companheiro bom, que esse companheiro vai cuidar e tudo mais. Quem tem que cuidar de você é você. Quem tem que se amar é você. A única pessoa que vai estar até o fim da vida por você é você mesmo e ponto. Qualquer coisa diferente disso é ilusão. Tirando Deus, nossos mentores, enfim, ninguém tá aqui tá por você. Você pode criar amizades, boas relações que as pessoas se ajudem e um ajude o outro, mas no final só você pode cuidar de você mesmo. Então, se for necessário cortar laços, corte. Se for necessário mudar sua vida, mude. Mas faça o que é melhor para você, porque esse é o caminho para você se libertar. E em principal, não ligue para o que os outros pensam, dizem, falem. Como diz aquela música, deixe que digam, que pense, que fale. Tanto faz. Faça o que você tiver de fazer para você estar bem. Isso é o que realmente importa. Bora lá o texto. Longe de não ter confiança, seu problema é que tinha autoconfiança demais. No caso aqui tá falando dessa moça e de como ela tentou lutar contra esse cara, e aqui tem toda a analogia dizendo que ele era como se fosse um gorila perto dela, porque ela era muito fraca mentalmente e ela queria achar que ela era capaz de debater com ele. E aí continua. A pessoa que é autoconfiante ao ponto de se achar capaz de enfrentar um gorila desarmada é mais que autoconfiante, é temerária. Então essa pessoa está se colocando numa situação difícil por causa disso. Ela achou que ela ia poder conversar com ele tranquilamente, de forma leve, não sei o que, e ele entendeu. Ela não ia entender, não. Tanto que na última palestra eu dei um sermão sobre isso. Quem te trata mal, trate mal também, saia de perto. Se você tentar tratar bem, essa pessoa vai montar em você e se aproveitar de você. O que eu estou aconselhando aqui pode parecer estranho, mas é o que é. Se você não tratar essa pessoa mal e se afastar, ela vai se aproveitar de você. Corte o laço. Se você não puder cortar o laço, pelo menos não deixe essa pessoa influenciar você. Tente ter esse controle na mente, senão você vai sofrer. Essa é a verdade. A força mental do ambicioso assistente estava para a força mental da nossa pobre amiga como a força de um gorila para um ser humano. Dizem que um chimpanzé, por exemplo, tem 7 vezes a força de um ser humano. Imagine um gorila, que é o maior primata que tem na natureza.
Ela sentiu instintivamente que se admitisse ser incompetente e indecisa, nunca mais faria algo de valor na vida, mas ignorava totalmente a técnica para se defender contra esse tipo de ataque. Se ela tivesse admitido isso, ele iria parar de atacar e sair de perto. Mas como ela tentou lutar contra ele, ele foi para cima dela com ainda mais força mental. Se alguém te chama de incompetente, fica calada, aceita, sai de perto e depois você sozinha reflete: não, eu não sou incompetente. Eu consigo perceber que através dessa atitude eu sou uma pessoa competente, sim. Eu não posso deixar o que fulano disse sobre mim me afetar. E daqui para frente eu vou provar ainda mais para mim mesma, não para ele, que eu sou competente, sim. Mas se você ficasse lá e dissesse, não, eu não sou incompetente, ele iria lhe atacar com ainda mais força. Você é incompetente sim. Lembra daquele dia que você não fez isso, que você não fez aquilo outro? Aí você ia retrucar, não, mas eu fiz isso por causa disso. Ia começar um bate-boca e no final essa pessoa ia ganhar, porque essa pessoa desestabilizou o seu emocional e te fez duvidar de você mesma, e por você ser fraca mentalmente, você foi lá e acabou entrando numa discussão que não vale de nada. A maior força mental é você com você mesma sozinha, pensando e se fortalecendo. Não tente enfrentar os gorilas que a vida coloca no seu caminho, a não ser que você seja um gorila mais forte do que essa pessoa. E não tenha o orgulho e a vaidade de se achar o gorilão fortão da bola azul. Não faça isso. Não ache que você é o melhor. Você sempre vai encontrar pessoas maiores e menores que você no caminho. Tenha a humildade de saber lidar com cada uma delas sem tentar se fortalecer e se achar melhor que os outros. Aí continua. A qual consiste simplesmente em não dar atenção. Ela deu atenção. Ela ficou importando. Poxa, ele me chamou disso. Nossa, ele duvidou de mim. Mas se ela simplesmente ignorasse, não ia ter valor nenhum. Que nem eu dei exemplo na última palestra. Se uma pessoa aleatória na rua te chama de algo, você ignora porque você sabe que aquela pessoa é irrelevante para você. Mas quando alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém te fala algo, você fica cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de segurança. Você não tem a autenticidade de dizer, não, eu não sou isso daí, para mim tanto faz. Você tá me vendo errado, depois você vai perceber o que é a verdade. Então, como diria o bom baianês, às vezes você tem que ser cínico com as pessoas da vida, com as situações da vida, porque aí elas não te atrapalham. Aí continua. Ao discutir e argumentar com seu adversário, ela estava inconscientemente admitindo que dava valor para sua opinião. Então, de novo, o seu eu é a sua maior proteção. Quer dizer, é o seu maior defeito, é o seu maior problema, porque por você querer defender esse eu, esse ego, você começa a querer cair nessas armadilhas. Que nem eu sempre digo para vocês, eu não sou Francisco Ramos. Eu temporariamente estou aqui encarnado como Francisco Ramos com uma tarefa. Então, se alguém ofende Francisco Ramos, pouco importa para mim. Eu vou tentar melhorar, vou tentar me desenvolver, mas pouco importa para mim, porque no final eu não sou Francisco Ramos. Eu sou o espírito que temporariamente precisa ser Francisco Ramos para se desenvolver. E a cada momento eu vou trabalhar meu ego para diluir ele, para em algum momento eu deixar de precisar ter essas personas, esses arquétipos encarnados para me desenvolver. Então, se alguém me chama de X, de Y, tanto faz. Mas se eu me identifico como Francisco Ramos e alguém me chama de X, eu, por ser e me identificar como Francisco Ramos, vou querer me defender. Eu não sou X coisa nenhuma. Então, quanto mais você medita e se conhece, melhor você se resolve. Tem um amigo meu que ele é muito orgulhoso. E ele sabe disso e ele assume isso normalmente. Antigamente o povo dizia, você é orgulhoso. E ele brigava, ele lutava, ele debatia, não sei o que, não sei o que. Hoje em dia olham pra ele e dizem, você é um orgulhoso, viu? Ele, rapaz, eu sou mesmo. Sou mesmo, eu sou uma pessoa horrível. Nem eu me aguento de tão orgulhoso que eu sou. Mas eu tô pelo menos tentando resolver e trabalhar isso daí. Então, é assim. Se a pessoa tentar lutar, é problema. Mas se a pessoa se conhece a ponto de saber, poxa, realmente eu sou orgulhosa. Essa pessoa vai lá, trabalha e se resolve. E se resolve. Quando alguém te ofende sobre algo que você sabe que você realmente é, você não se ofende. Você fica pensando, poxa, eu realmente erro nisso daí.
Ou então até se ofende, dependendo da pessoa. Mas o que o texto está querendo dizer é: quanto mais valor você dá para o que pensam de você, pior, porque mais fraco você se torna diante ataques psíquicos e verbais. E aí continua. E afirmando a existência de lealdade intelectual entre os dois. No caso, ela dando importância para o que ele fala. Esse segundo erro agravou a vulnerabilidade estabelecida pelo primeiro, que foi dar ouvidos para ele. E antes que ela percebesse o que estava acontecendo, já estava fascinada. Também já expliquei o que é fascinação na última palestra, que é, no caso, ela dá importância demais ao que ele fala, se sente fascinada pela pessoa que ele é. Gradualmente, tudo em volta dela foi se tornando irreal. Ela despersonalizou. Atacaram tanto ela que ela começou a duvidar de quem ela era. Como em um sonho, sua faculdade de visão pareceu se tornar cada vez mais estreita, então ela foi começando a escurecer a vista, até que somente o rosto moreno e magro e os olhos penetrantes do seu atacante eram visíveis. Então ficou ainda mais intenso o ataque sobre ela. Novamente ela sentiu que seus pés não estavam tocando mais o chão, que a boca dela falava coisas sem sentido. Parei. O chão na extremidade de suas pernas e sim mais abaixo. Então ela de novo estava despersonalizando com profundidade. Despersonalizar eu já expliquei para vocês que é o ato de você já não se identificar. Vamos dizer que todo dia você é uma pessoa disciplinada que sempre chega no horário. Aí um dia você chega, sei lá, em vez de 7 horas da manhã, 7 horas da manhã e 3 minutos. Se alguém chegar para você e dizer, ó, você só chega atrasada, hein? Você vai querer logo brigar. Oxi! Todo dia eu chego 7 horas, hoje que eu cheguei 7h03, você quer me dizer coisa? Por quê? Porque você está associado ao ego de achar que você é pontual e você se importa muito em aparecer e aparentar ser pontual para todo mundo. Mas se você não se importa, você vai dar risada e vai dizer: amanhã eu vou chegar às 7h05, fica me esperando aí, é nóis. E entra para trabalhar ignorando a pessoa. Mas por a gente se identificar com a ideia de que eu tenho que ser pontual, isso é algo importante para mim, eu sempre sou pontual, se alguém te ataca dizendo que você não é, você se sente ofendido. Então, quando você para de se importar, tudo na vida flui. Este é o grande segredo do texto. Quando você para de se importar, a sua vida flui. Porque você não fica pensando no que a ABC disse. Você sabe o que você é e ponto. Essa conversa aí mentalmente podia ser resolvida simplesmente. Tranquilo. Fulano tá brincando comigo, de boa. Todo dia eu chego às 7 horas, eu sei que eu sou pontual, sim. Hoje aconteceu isso, por isso que eu não cheguei no horário certo, é nóis, tranquilo. Amanhã eu chego às 7 horas de novo e pouco importa se fulano falou ou não. Então observe, porque o peso que a gente coloca no exterior é o que faz a gente cair. E aí continua. Neste momento, um fenômeno curioso aconteceu. Ela ouviu distintamente uma voz interna cobrir a voz do seu adversário e dizer-lhe, no caso aqui, o anjo guardião dela, o mentor dela falando. Nossos mentores também sempre tentam nos ajudar nesses momentos, só que a gente não dá ouvido. A gente pensa, não vou retrucar fulano agora. Mas quando a gente vê, a gente tá lá gritando e retrucando fulano. A gente sente um, poxa, vou deixar essa passar, vou ficar calado aqui, na minha. Mas aí fulano provoca mais um pouquinho, você cai e erra. Eu lembro de uma vez que eu estava numa palestra, a moça falou, Francisco, eu sou igual a cabeça de fósforo. Deu uma arriscadinha, eu já tô pegando fogo. Eu morri de rir quando ela falou isso. E tem gente que é assim mesmo. Tá lá se segurando. Você é incompetente, se fecha tudo. Fica igual a caixa de fósforo. Se der mais um risquinho, pega fogo e começa a gritar e bater boca e dizer, não, eu não sou, que não sei o que, não sei o que. Mas se você não for cabeça de fósforo, você vence a pessoa facilmente. Porque é essa pessoa que vai acabar se irritando por ver o quanto você é fresco e não liga para essa pessoa. Isso é uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida, que eu sou fresco. Porque o povo diz um monte de coisa, e eu, tá bom. Uma vez a pessoa ficou irritada comigo pela minha falta de atenção às críticas dela. Eu ri muito disso nesse dia, mas enfim. Basicamente, a maior defesa é isso, não se importar. Você é isso, tá bom. Eu sou mesmo. Aí a pessoa se desestabiliza. Porque ela queria te atacar e ela não consegue. Então ela que começa a ficar nervosa e perde a razão. Enquanto você se importar, você será fraco. Enquanto você parar de se importar, você será cada vez mais forte. É claro que não é todo momento que a gente vai conseguir ter o autocontrole.
Mas o nosso trabalho é tentar ser o máximo possível de tempo controlado. E olha o que a voz continua a falar para ela: finja que está derrotada. Então aceite, cala a boca, deixa ele falar sozinho, deixa ela dizer a besteira dela. Então ele relaxará o ataque e você poderá escapar. Então, se você retrucar, só aumenta. É o famoso jogar gasolina na fogueira. Quando você retruca a pessoa, dá espaço, tenta bater boca, tenta se defender, você só está jogando lenha na fogueira. Quando você fica calado, é o famoso quando um não quer, dois não brigam. E aí continua. Nossa colega seguiu imediatamente esse conselho interno que veio a ela. Diz ela que pediu humildemente perdão ao seu subordinado por tudo que já tinha feito na vida e por tudo que ainda poderia fazer. A pessoa vaidosa e orgulhosa nunca vai querer aceitar pensar nisso aqui. Eu pedi perdão a fulano? Eu admiti que o que ele está dizendo que é mentira? É verdade? Porque o seu orgulho não consegue aceitar. Mas se você não se importa e diz, tanto faz, fulano é só mais um. Pouco importa se ele vai pensar X, Y, Z de mim. Pra mim tanto faz. Vou deixar ele achar que saiu ganhando e depois eu fico de boa comigo mesmo. Então, olha o que ela fez e ela conseguiu sair da situação. Isso não significa que na vida inteira, em todo momento, você tem que ser passivo ou passiva. Porque as pessoas tendem muito a levar o que eu falo pro 880. Isso não significa que toda discussão você tem que ficar calado e aceitar, ou calado e aceitar. Isso significa que nas discussões onde a pessoa for mais forte que você deve sim ficar calado. Vamos dizer que é o seu patrão que chega para você e diz: você é um incompetente, mas você depende desse trabalho para sobreviver. Você não fica caladinha, quietinha, mesmo sabendo que o erro é dele, de fulano, e que você é competente sim? Então pronto. Então pronto. Nas situações onde você estiver correndo risco, que nem nessa daqui, aí sim você tem que fazer assim, ficar caladinha de boa pá e se resolver com você mesma. Mesmo. Das outras, você adapta e vê o que pode ser feito. Isso por si só, como explicaremos mais tarde, não era muito grave, mas na sua inexperiência e estado de fraqueza, ela cometeu o terceiro e sério erro. Ao pedir perdão, ajoelhou-se diante do atacante. Vai dar explicações aqui, mas eu não vejo assim um erro tão grande, mas é um erro também, porque psicologicamente, blá, blá, enfim, bora lá. Ao ela se ajoelhar, ela se colocou numa postura de submissão a essa pessoa muito maior do que era necessário para cessar o ataque. Então, ao se ajoelhar, ela meio que confirmou para o próprio cérebro dela que sim, ela era tudo aquilo que ele disse. Simbolicamente é isso que está dizendo quando ela se ajoelhou. Ela podia ter simplesmente pedido desculpa e saído, mas como ela não sabia, ela foi lá e se ajoelhou e blá 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 blá. E aí continua. Este interrompeu finalmente a sugestão hipnótica quando viu que ela estava completamente submissa à vontade dele. Acariciou-lhe a cabeça e perdoou-a, muito satisfeito com o seu próprio trabalho. Então, a pessoa que está te atacando, ela só vai parar de te atacar quando ela sentiu que perdeu. E ela pode sentir que perdeu se você não der bola para ela. Esse é o grande segredo. Não dê bola. Não se importe. Ignore. Nossa colega voltou ao seu quarto e atirou-se ao leito vestida, mesmo, que nem no outro dia. Ela nem conseguiu tomar um banho, se fortalecer, comer algo, ela só deitou lá e desmaiou, caiu fedendo, como diz a gíria. Sua mente estava no estado de completo atordoamento, confusa, não sabia onde estava, que horas eram. Ela estava completamente louca, 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 que nem a Shakira. Várias horas mais tarde, uma professora, estranhando a sua ausência à mesa de jantar, veio ao seu quarto e tentou reanimá-la. Ô, fulana, o que aconteceu? Cadê você? Tudo bem? Mas ela continuava atordoada e se recusou a descer ao refeitório. Trouxe-lhe comida no quarto, mas ela não comeu.
Vários colegas vieram visitá-la, mas o seu assistente não apareceu, embora tivesse sido avisado do seu estado. Ele ia lá para quê? Ele já tinha conseguido o que queria, ela ia desistir de tudo. Então a pessoa, quando entra num estado depressivo, desse tudo mais, ela sofreu ataques psíquicos o tempo todo, da vida, de pessoas. Às vezes, uma série que você assiste, um filme que você assiste, que alimenta um estereótipo, um bullying, faz você também ficar assim, em dúvida sobre você. A dúvida, ela é boa quando nos ajuda a alcançar a certeza. Mas dúvidas em excesso são problemas, porque você começa a relativizar tudo e desacreditar de você. Então é importante você ter algumas certezas na vida, mas estar disposto a aprender a transformar essas certezas caso elas fiquem ultrapassadas. Essa situação continuou durante 3 dias. Ela sem comer, sem ânimo, sem sair da cama, sem tomar um banho, sem fazer nada. Depois disso, a família foi lá ver, que havia sido prevenida pelo professor que ela defendera. Então, o professor que ela defendeu chamou a família para ir no colégio ver a situação dela. Seus pais perguntaram-lhe o que tinha acontecido, mas nossa colega não soube explicar, ela nem lembrava direito do que aconteceu. Sua mente estava em branco. Qualquer memória da sessão com o seu subordinado tinha desaparecido completamente. O nosso cérebro ele tem mecanismos de defesa. Então, às vezes, o nosso cérebro suprime algumas memórias que são muito traumáticas para a gente. Tanto que muita gente que sofreu abuso na infância, apanhou demais, ou enfim, geralmente esquecem, perdem as memórias desse efeito, desse fenômeno traumático por isso. Então, para ela, isso aqui foi tão pesado que ela esqueceu que essa situação com com esse subordinado aconteceu. E aí continua. Tudo o que ela sabia é que sentia medo, um medo constante e sem motivo aparente, porque ela estava totalmente fragilizada. Ela não acreditava mais nela, ela não tinha mais fé nenhuma nela. Não era medo de alguma coisa ou de alguma pessoa em particular, mas não era menos terrível por isso. Então ela tinha medo, de tudo, de existir, de respirar. Ela estava tensa porque na mente dela, ela estava achando que ela ainda ia a qualquer instante receber outro ataque pior. Ela jazia na cama com sintomas físicos de medo intenso, então ela estava com algum nível já de distúrbio do pânico, a boca seca, as palmas das mãos suando, isso é muito comum em médiums de incorporação, médiums que têm muito fluido. Boca seca também é provavelmente falta de cuidado, já que ela não está se alimentando e tudo mais. Coração, o coração batendo é ótimo, porque o coração de todo mundo bate. Tava com taquicardia e a respiração acelerada e rasa. Então tá falando aí sobre como, não, tava certo. O coração e a respiração acelerada. Eu que não li a frase toda. Então ela estava mostrando vários sinais de uma ansiedade muito grande tomando conta dela. E a ansiedade se torna um transtorno de ansiedade generalizada quando é muito forte, que pode se desenvolver numa síndrome do pânico, pode se desenvolver numa depressão, entre várias outras coisas. E eu já expliquei numa das palestras anteriores que é respirando, se cuidando, trabalhando essa ansiedade, meditando, que você vai conseguir quebrar isso daí tudo. No caso de uma pessoa que está muito fragilizada, talvez alguns banhos, algumas orações, ir num centro espírita para receber um trabalho de auxílio energético, por aí vai também. A família, é claro, ficou imensamente intrigada, mas não podia descobrir os motivos da situação da moça. Foi forçada a atribuir os sintomas a esgotamento nervoso. Ah, ela estava trabalhando demais, era muita pressão, ela não aguentou. Ela foi desligada do estabelecimento por motivo de saúde, demitida, e o assistente foi colocado no seu lugar como diretor. Então, se a gente não se defende psiquiatricamente, pessoas que nos atacam vão lá e tomam o nosso lugar. Aí alguém vai falar: ah, Francisco, então é isso? Pessoas ruins se dão bem na vida? Claro que não. É porque a gente tem uma visão muito linear da vida. A gente acha que tudo acaba aqui. Ele tá lá, entre aspas, feliz como diretor, mas ele provavelmente é uma pessoa vazia, infeliz por dentro, insatisfeito, é amargo, ninguém ama ele, ninguém gosta dele, ninguém se aproxima dele pela pessoa que ele é, sem falar karmicamente tudo que isso vai gerar. Provavelmente ele vai sofrer muito no umbral,
Em outras encarnações, ele será escravizado mentalmente, assim como ele está escravizando mentalmente agora. E é equilíbrio, e karmicamente tudo vai se equilibrar. Um momento ele vai passar pelo mesmo que ela está passando. Não uma pessoa indo lá e fazendo com ele esse mesmo processo, mas sim a vida fazendo ele sofrer de diversas formas para que ele pague esse débito kármico aí. Então não acho que ele sai impune e vencedor, não. Mas a gente que está aqui na vida tem essa impressão muitas vezes. O conselho do médico da família foi levá-la para a fazenda de um parente no campo e repousar até recuperar. Então, relaxou, botou ela na casa, na fazenda, para ficar lá com os animais, com a natureza, até ficar melhor. Porque ela estava esgotada e achavam que o problema dela era trabalho excessivo. Então, mandaram ela para um local onde ela não ia ter trabalho e coisas para estressar a mente dela. Mas a recuperação dela foi muito lenta. A intensidade dos sintomas de medo diminuiu, mas ela continuava a se fatigar com facilidade fora do normal. Então ela ficava num cansaço muito grande, um cansaço mental, como se tivesse sido privada de sua vitalidade natural, porque ela sofreu um ataque tão grande que ela desalinhou todos os chakras, as energias dela não estavam funcionando bem e ela estava ali em esgotamento, porque a própria cabeça dela não dava descanso para ela. Alguns chamam esse estado de inferno mental. A sua cabeça fica duvidando o tempo inteiro de você, achando pensamento ruim o tempo inteiro, fazendo criar cenários de medo, e tudo isso aí está associado à ansiedade, ao transtorno de ansiedade generalizada. Então, meditando, se autoconhecendo, lendo boas coisas e ocupando a sua mente com novos e positivos pensamentos, você aos poucos pode quebrar essa ansiedade. Mas você não entrou nela de um dia para o outro, você não vai sair de um dia para o outro. Depende de você se esforçar para conseguir sair desse estado. E estava completamente apática e sem iniciativa, porque ela não confiava mais nela mesma. Ela sofreu um ataque tão intenso que ela começou a duvidar dela mesma em tudo. E aí continua. Após seis meses na fazenda, ela recebeu a visita de uma amiga de infância que estudava ocultismo, estudava kardecismo, estudava umbanda, budismo, qualquer religião espiritual que estude e explique isso. Estava percebendo a natureza do seu estado, submetendo-a a um interrogatório cauteloso, mas persistente. Então essa amiga chegou, percebeu a energia dela, percebeu como ela estava, percebeu que ela provavelmente tinha sofrido um ataque psíquico e começou a questionar: e aí, fulana, como é que foi que aconteceu isso? Você era tão cheia de vitalidade, de energia, como é que tu foi ficar desse jeito aí? Foi nesse colégio? Tinha quem trabalhava nesse colégio? Ah, tinha uma pessoa assim, era. Como era ele? Ele fazia parte de tal ordem? Ele te dizia o quê? E muitas coisas, como falou aí, ela lembrava e outras ela não lembrava por causa do lapso de memória. Então deve ter sido um interrogatório bem intenso para perceber, realmente teve um ataque. E aí continua. Pouco a pouco, as circunstâncias esquecidas afloraram a sua consciência, porque ela estava recebendo a energia da amiga ali, que estava ali orando por ela, que estava ali desejando o bem dela, e uma energia positiva perto de alguém que está assim fragilizado ajuda. Tanto que o passe fluídico ajuda, tanto que ter uma pessoa mais alta astral do lado também ajuda. Então, aos poucos, a mente dela foi desbloqueando, porque naquele momento ela já estava pronta para enfrentar o que aconteceu com o auxílio de alguém que entende melhor. Foi uma experiência extremamente penosa para ela. De fato, a lembrança do ataque produziu um choque emocional quase tão grande quanto o ataque mesmo, porque, como eu falei, o cérebro dela esqueceu o ataque para proteger ela, mas agora era preciso ela lembrar desse ataque para ela se fortalecer, recuperar e começar a estudar em como se libertar disso. Mas finalmente ela conseguiu se livrar da sensação de medo que acompanhava ela durante meio ano. Porque ela começou a meditar, ela começou a orar, se proteger, se unir com o anjo guardião. Provavelmente essa amiga dela auxiliou ela nessa situação para ela perder o medo e fez todo o processo aí direitinho, que vocês já sabem que eu sempre ensino aqui nas palestras do centro.
Seu estado físico, entretanto, só progressivamente melhorou e ela levou mais 6 meses para se recuperar. Então, primeiro, ela teve de voltar a se alimentar bem, porque ela não estava tendo mais apetite, então ela teve de fortalecer o corpo. Ela começou a caminhar por essa fazenda, começou a correr um pouquinho dentro dela, começou a fazer agachamento abdominal, exercício físico, lavou umas panelas, ajudou a limpar um curral, sei lá. Porque quando a gente fortalece o nosso físico, a gente fortalece também as nossas energias internas. Então, faz um exercíciozinho, faz um movimentozinho, caminha, vai, bota um fone de ouvido e vai ouvindo umas músicas animadas, vai dançando e rindo pela rua enquanto caminha, e é isto. Aí é o tratamento também para você que está numa situação dessa. E aí progressivamente melhorou. Demorou 6 meses, não é de uma hora para outra, mas 6 meses para ela recuperar a força física, a vitalidade, a beleza, o cabelo bonito, a unha bonita, pela alimentação e pelos cuidados. O médico da família havia receitado calmantes. No caso que estavam deixando ela mais letárgica, mais cansada e blá blá blá. É claro que sempre faça o que o seu médico pedir, mas é bom você ter atenção. Aí continua. Esses são muito prejudiciais em caso de depressão nervosa produzida por ataque de planos sutis, pois incrementam a letargia ao corpo etérico. Sou contra essa parte do texto porque está dizendo para a pessoa parar de tomar remédio e não é bem assim. Às vezes você precisa sim do remédio, tome o quanto é necessário. Não invente de parar remédio não. Mas no caso dela, que já estava tendo auxílio, que já estava melhorando, se alimentando bem, e esses remédios estavam deixando ela cansada e desanimada, foi temporariamente, no caso dela específico, bom que ela parasse e começasse a se movimentar mais para reacender a energia dela. A amiga dela, que era uma probacionista da AA, Arcano Arcanorum, para quem não conhece, é uma ordem espiritualista. Tem Arcano Arcanorum, tem várias outras. A AA pode ser várias outras siglas também, enfim. Consultou seu superior imediato, é porque nessa ordem você tem um mentor e esse mestre te orienta e esse mestre também tem um mentor para ele e esse mestre desse mentor tem outro mestre, enfim. É uma ordem bem interessante, mas é um negócio um pouquinho mais avançado. A amiga, que era probacionista da A, consultou seu superior imediato e foi aconselhada que a doente tomasse regularmente altas doses de vitaminas para fortificar o seu sistema nervoso. Então, se alimentar bem e comer e tomar bastante vitamina, tomar um solzinho, caminhar, tomar umas atitudes na vida. E a se esforçar para se exercitar fisicamente com moderação, fortalecer músculo, força. Tanto que os monges Shaolins, eles são obrigados a todo dia fazer muito exercício. Todos os monges Shaolin têm um corpão trincado, bonitão, fortão, porque eles acreditam que a força física e a vitalidade física em sua mais alta imponência fortalece também a mente, a vitalidade do espírito. Porque tudo que está dentro é como o que está fora. Ela começou com passeios a pé, cada vez mais longos, daí passou a natação, a equitação. Em 6 meses voltaram ao normal. Então, foram 6 meses de cama, desanimada e jogada às traças, como diz a gíria. 6 meses se alimentando bem, começando a tentar reagir. E mais 6 meses para ela ficar bem normal de volta. Então, isso aí dá o quê? 1 ano e 6 meses para ela reagir a esse ataque psíquico. Tem pessoas que nem reagem, tem pessoas que se matam, tem pessoas que desistem, tem pessoas que, enfim, cada um tem o seu peso, cada um sabe lidar de uma forma. Graças a Deus ela teve auxílio, graças a Deus apareceram pessoas para orientar ela, para orar por ela, para ajudar ela. E ela tem que ser muito grata também por isso, porque senão ela poderia estar eternamente lá na cama desanimada sem reagir para a vida. Uma explicação completa do mecanismo do ataque foi dada a ela, e isso ajudou muito na sua recuperação. Alguém explicou: olha, ele disse para você que você era incompetente, não é? Então comece a perceber o quão competente você foi a sua vida inteira. Alguém fez para ela exatamente essa explicação que eu dei para vocês em 4 palestras. E isso ajudou ela a perceber: poxa, ele dizia que eu era fraca, ele dizia que eu era isso, e agora eu percebo que eu não era isso não, ele estava me manipulando.
Então eu não sou uma péssima diretora, eu era uma boa diretora sim, ele que não me deixou ser. Eu era uma boa nessa minha profissão sim, eu era uma boa irmã, eu era uma boa filha sim. Enfim, eu gosto inclusive de uma frase que eu li esses dias, de uma psicóloga que disse assim: é fácil para alguém que te levou ao estado de loucura te chamar de louca ou de louco. É fácil para alguém que faz você se sentir mal, faz você duvidar de você e faz você não conseguir se sentir confiante, reclamar da sua falta de confiança. Difícil é essa pessoa ser saudável para te fazer se sentir bem. E aí continua. Foi um imenso alívio para ela saber que algo real, concreto e até corriqueiro, para quem estuda essas coisas, lhe acontecera. De que ela não estava louca, de que ela não estava sozinha, de que aquilo realmente aconteceu com ela e de que ela podia voltar a ficar bem. Um de seus piores receios fora o de que tinha tudo sido produto de sua imaginação e que ela tinha ficado louca, que nem a Shakira. Tendo voltado ao normal, ela se afiliou à nossa ordem, onde seu progresso tem sido bastante rápido. Ela começou a estudar e aprender sobre defesa psíquica. E eu ousaria dizer que, se ela estudar mesmo, se dedicar mesmo, ela pode ser capaz de ser mais forte ainda que ele, voltar para esse colégio e tirar ele como diretor. Brincadeiras à parte, é claro, é melhor ela não voltar, não tentar vingança, esquecer que esse cara existe e agradecer o aprendizado que ele deu, porque provavelmente hoje a vida dela é muito melhor, ela é muito mais feliz por todos os conhecimentos e boas coisas que aconteceram para ela. Sua experiência de ataques ocultos tem lhe proporcionado inúmeras oportunidades de socorrer pessoas que passam pela mesma situação. Essa história, por exemplo, aqui está ajudando todo mundo que ouviu ela, que leu ela durante todos esses anos, e também todo mundo que vai ver esse vídeo e essas explicações que eu estou dando aqui. E vários casos relatados nesse volume provêm dos registros de trabalho mágico. Nesse volume, ele está citando os textos desse blog aqui e também ao livro de John Fortune, que é o livro. E se eu não me engano, ele também tem um livro, mas o livro de John Fortune é Ataque e Defesa Psíquica das Pessoas. Enfim, é um nome assim. O processo de ataque contra essa moça foi de sugestão, afinal ele ficava sugestionando para ele: você é fraca, pura e simples. Porque ele não chegou a fazer um trabalho de magia contra ela, acender vela, acender coisa. Ele não fez nenhuma coisa psíquica além. Ele só fez a sugestão. Então o ataque que ela sofreu, digamos assim, entre muitas aspas, é leve, perto do que um ataque pode ser realmente em proporção. Mas ainda bem que deu tudo certo e ela venceu essa situação. Mas sugestões emitidas com tal concentração e vontade que seu impacto ao sistema nervoso da vítima foi imediato e duradouro. Então, mesmo tendo sido simples a técnica, a sugestão, foi muita energia enviada, foi muito forte e muito profundo o ataque. Não há evidências de que o criminoso tenha tentado reforçar a sugestão à distância e em cujo caso haveria telepatia. Então, está dizendo aí que não tem indício de que ele continuou a atacar ela depois que ela saiu do colégio. Ele simplesmente ignorou a existência dela e vida que segue. E ele também não tentou ficar sugestionando de longe, pensando mal contra ela. Só falou diretamente. É muito provável que a nossa colega tivesse se recuperado mais rapidamente do ataque se não tivesse se ajoelhado diante do atacante. Essa postura mágica está relacionada ao inconsciente coletivo com a ideia de submissão a milênios. Sempre as pessoas se ajoelhavam diante do rei, do faraó e blá blá blá. E aí continua. A sugestão mágica, seja dirigida a nós mesmos, seja dirigida em outras pessoas, funciona melhor visualmente, muscularmente e verbalmente. Eu, de novo, acho não necessário focar nessas explicações aqui desse texto a partir daqui, porque a partir daqui vai ter muita coisa que quem for mal intencionado pode usar para atacar e blá 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 blá. Então, eu não faço questão de me aprofundar e explicar. Como minha ideia principal era ensinar defesa, eu ensinei defesa. E essa parte aqui ela vai explicar muito sobre como é feito o ataque. E eu não quero ensinar ninguém a atacar. Se alguém quiser, depois procure ler o texto e tire suas ideias doidas de você mesmo. Eu não vou alimentar isto.
Já é 6h56, então vou fazer agora meu encerramento falando o seguinte, que eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa série, eu agradeço muito a oportunidade de passar esses conhecimentos, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, que já ajudou muita gente, que vai salvar muita gente desse sofrimento tão grande que é isso. Espero que vocês possam repassar esses conhecimentos na medida do possível para as pessoas que vocês conhecerem e que de verdade isso aqui tenha feito a diferença, sabe? Porque é muito importante a gente crer nisso, que a diferença será feita de que pessoas serão ajudadas e se desvencilharão desses ataques graças a estes conhecimentos. Então, eu desejo que vocês ouçam, reouçam, leiam, releiam, reflitam sobre tudo isso, façam um caderninho, anotem, sigam todas as dicas que eu dei em todos esses 4 vídeos e façam a vida de vocês serem diferentes. Tenham força psíquica para lutar e para mudar. Porque da mesma forma que ele sugestionou ela, para ela desacreditar dela, você pode sugestionar você para que você acredite em você. E você também pode fazer o oposto. Você pode sair sugestionando positivamente as pessoas ao seu redor. Nossa, fulana, você é muito competente, sabia? Nossa, você tá linda hoje. Poxa, essa blusa ficou linda em você. As palavras são uma fonte inesgotável de magia, como disse Dumbledore. Então, fale coisas boas, alimente coisas boas na mente das pessoas, que você será um pontinho de luz em meio às trevas. E lembre-se, não existe treva que seja forte o suficiente, que seja capaz de abafar a chama de uma simples vela. Seja a luz que você puder ser no caminho do mundo, que você já vai ser muito útil para reacender a vela de muitas outras pessoas que se deixaram ser apagadas. Seja como uma tocha de luz, seja como um fogo que reacende a chama interna das outras pessoas. Eu acho que esse é o grande significado da religião. Esse é o grande significado da fé e da dedicação de auxiliar o outro. Seja como um sol que brilha tão intensamente a ponto de doar de si a chama extra que existe em você para reacender os outros. Muitas pessoas brilharam intensamente nessas vidas e se deixaram apagar por causa de pessoas ruins. Muitas pessoas perderam o brilho próprio, a vida, a leveza, a energia, o jeito contagiante e belo que tinha por causa de críticas, por causa de falas de pessoas maldosas. Faça o que tiver ao seu alcance para reacender a chama em quem merece brilhar. Como diz lá a música do Pink Floyd, brilhe seu diamante louco. Você veio exatamente para isso, para brilhar. Desejo a todos vocês que na vida de vocês o sucesso seja a única possibilidade. E eu tenho certeza que utilizando tudo isso, todos esses conhecimentos, todas as percepções, com certeza o sucesso vai ser sim a única possibilidade na vida de cada um de vocês.